Olá, nesse vídeo a gente vai estudar um pouco de progressão geométrica, falando do termo geral. Então, para cada item abaixo, escreva os 4 primeiros termos e o termo geral da progressão geométrica, cujo primeiro termo e cuja razão são dados. Então, é o tipo de coisa mais fácil que a gente pode fazer em termos de termo geral e se fosse também em termos de soma dos termos de uma PG, é a coisa mais simples, porque ele está dando o A1 e está dando a razão, que são coisas que a gente tem que colocar dentro da fórmula. Então, para botar aqui no geral, o que é um AN, ou seja, o termo geral? Para encontrar qualquer termo de uma PG, de uma progressão geométrica. O que é o AN? O AN ele é calculado por A1 vezes Q, que é o quociente, é como se fosse a razão, se eu estivesse falando da PA, só que a gente chama, pode chamar também de quociente, tem algumas bibliografias que chamam de R, de razão mesmo, porque ele não é a soma, né, o que eu somei de um termo para o outro, mas o que eu multipliquei de um termo para o outro, né? Então, ele pode ser chamado de Q, eu vou chamar ele de Q na N menos 1. Esse é o termo geral. Quem usa R, usa assim, fica a mesma coisa. A N é igual a 1 vezes R na N menos 1. Vocês podem achar dessas duas formas de qualquer maneira. O Q, tá? Que é a mesma coisa do que o R na PG, né? Vou botar aqui do lado, na PG, ele vai ser sempre, digamos assim, um termo, o A2, tá? Dividido pelo A1, ou seja, um termo dividido pelo anterior e não subtraindo o anterior, tá? Só lembrando disso. Então, aqui na letra A, A1 é 3. Então, vou botar aqui o AN para a gente ir substituindo. A1 vezes Q na N menos 1. Então, eu tenho que, o que é o termo geral, né? Eu deixar o AN como ele está, então a N fica N só, coloquei ele aqui para baixo, igual ao A1, que a gente conhece, que é 3, então tá dado, por isso que eu digo que é o tipo de exercício mais fácil que pode ter. 3 vezes Q, a gente não tem, nesse caso, o Q tá dado, né? É o 4, então 4 e na N menos 1, N menos 1. Pronto, esse aqui é o termo geral da nossa, pagar setinhas que ficou ruim, né? Tá. Esse é o termo geral dessa PG. E como é que eu escrevo essa PG? Bom, se o A1 é 3, então eu vou botar ela aqui. O A1 é 3, vou botar aqui embaixo, A1. A razão é 4, então é porque eu vou pegar esse 3 e vou multiplicar por 4. Então, 3 vezes 4, 12. Aí, o que eu vou fazer aqui de novo? Vou multiplicar por 4, 12 vezes 4 vai dar 48. Aí, eu vou multiplicar por 4 de novo. 48 vezes 4 dá 192. E se for uma PG infinita, assim vai. Eu não sei quantos termos ela tem, não está dando nenhuma informação, mas está pedindo os 4 primeiros termos. Está aqui, são esses, tá? Eu não vou poder deixar isso aqui porque a gente não sabe, então eu vou deixar só com o que está pedindo. Então, quais são os 4 primeiros termos? Está aqui, ó. 3, 12, 48 e 192. Então, a nossa letra A já está feita. Mesma coisa para a letra B. A letra B, o A1 é 2. Então, vamos lá, N igual a 1 vezes Q na N menos 1. Lembra que o Q é a mesma coisa do que razão, mas ele não é o resultado de subtrair um termo menos o anterior, mas sim de dividir um termo pelo anterior. Então, a N é igual ao A1. O A1 que a gente tem aqui na B é 2. Então, 2 vezes Q, que é a razão, que é menos 3. Então, até vou botar entre parênteses, menos 3 na N menos 1. Pronto. Aqui está o termo. Aí alguém olha para esse negócio e fica com a mão nervosa querendo multiplicar o 2 pelo menos 3 e aqui o 3 pelo 4. Por que não pode? Porque aqui, gente, eu tenho essa razão, esse quociente, ele está elevado numa potência que é variável. E o 2 não.
2 não está elevado a potência nenhuma. Se fosse mesmo a base, fosse aqui menos 3 e aqui menos 3, então a gente poderia somar os expoentes, tá? Mas nesse caso não dá para fazer nada, porque aqui eu tenho esse expoente variável, eu não sei o que é essa coisa. Então o único jeito que eu teria de operar é se fosse aqui menos 3, aí menos 3 na 1 com menos 3 na n menos 1, eu ia poder fazer a continha de soma, né, de adição nos expoentes. Mas como não é assim que fica, não fica com a tua mão nervosa aí querendo que dê um número, tá? Beleza, agora que é os 4 primeiros termos. Bom, o primeiro termo é 2, tá? Que foi aqui, dado 2. E diz que a razão é menos 3. Então, isso aqui vai ser multiplicado por menos 3. Então, 2 vezes menos 3 dá menos 6. Aí, multiplica de novo por menos 3. Bom, aí multiplicação de sinais iguais vai dar positivo, tá? Então, eu já nem vou colocar o sinal ali, porque quando é positivo não precisa. Então, 6 vezes o 3, 18. Estava falando antes, né? E aí, que é os 4 primeiros, então, vezes menos 3 de novo. 2 vezes dá 36, mais uma vez 54. Então, esses aqui são os 4 primeiros termos dessa PA. Aqui, ó, A1, A2, A3... E a 4, professora, mas eu não poderia ter calculado por aqui o A1, o A2, o A3, o A4. Sim, o A1 não precisa calcular, né? Tá direto, mas poderia. Mas aqui não é necessário porque ele pediu 4 só termos e era mais rápido a gente fazer isso do que ficar fazendo essa conta aqui para cada um dos termos. Tá? Mas daria, tem que fechar. Vamos fazer uma conferência, vamos ver se esse último termo aqui, se o A4 dá certo. Vamos ver aqui. Então, aqui, conferindo. Vamos ver o A4. A4 é igual ao A1, que é 2, aqui, vou usar isso aqui, ó, vezes menos 3 elevado na n. Bom, se é A4 que eu quero, é 4 menos 1. Então, o A4 é igual a... Não pode multiplicar aqui, primeiro tu tem que fazer essa conta, então é o 2 vezes o menos 3 elevado na 4 menos 1, 3. Então, A4, se Deus quiser, o negócio vai dar certo. Então, fica 2 vezes 3 na 3, né? Menos 3 na 3. Vai dar um negócio negativo. Quanto? Vai ser 3 na 2. Vai ficar 9 vezes 3, 27. Olha só o que aconteceu, gente. 4. 2 vezes menos 27 é menos 54. E olha o que aconteceu aqui. A professora não colocou o sinal de menos, ó, de multiplicar o 18, que é positivo, pelo menos 3. Multiplicação de sinais diferentes, menos. Então, quem já tinha visto que eu não tinha colocado esse sinal aqui, e por isso eu fui conferir justamente para a gente identificar esse erro aqui e ver se a nossa continha aqui, se o nosso termo geral dava certo. E deu. Beleza? Deu porque eu tinha errado aqui, né? Não tinha colocado esse sinal aqui. E aqui ele apareceu. Então, isso é uma das formas que vocês podem utilizar para verificar se a questão de vocês está certa. O termo geral ele tem que fechar para cada um dos termos. Tu botar o A2, o A3, o A4, o A5, tudo tem que fechar. Tem que dar a mesma coisa do que se eu fosse fazendo na mão aqui. Tá bom? Beleza, valeu!